Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero registrar aqui a minha revolta, a minha indignação com a decisão do governo do Distrito Federal de aumentar o preço da água para a população do Distrito Federal. Uma decisão que, na minha opinião, não é justa. O governo decidiu aumentar a água em 7,16%. A ADASA decidiu autorizar um aumento de 7,16%. E pasme, senhor presidente, na hora que eu vejo a descrição do porquê dos 7,16%, entre os itens, está lá que 0,66% desses 7,16% é para compensar o bônus de desconto que a CAESB tem que dar aos consumidores que economizarem água nessa cidade. Ora, isso foi um projeto de minha autoria na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que foi aprovado, sancionado, que virou lei. Um projeto que coloca Brasília como exemplo para o Brasil, porque está sendo copiado por várias assembleias legislativas do Brasil. Infelizmente, a população do Distrito Federal não conhece isso. Não sabe que, se economizar, vai ter direito a um bônus de desconto na conta. E o governo não poderia querer compensar isso aumentando a água, repassando para os consumidores isso. A margem de lucro da CAESB é excessiva. Como é que funciona o projeto? Bem simples. O consumidor que conseguir reduzir o seu consumo de água, tomando como base o mesmo mês do ano anterior, ele vai ter direito a um bônus de desconto na sua conta de 20% sobre a economia realizada. Para dar um exemplo, se uma pessoa na sua casa economiza 10% na sua conta de água, tomando como base o mesmo mês do ano anterior, ela já pagaria 10% a menos, porque ela economizou 10%. Com o projeto, ela passa a pagar 12% a menos na conta de água. 20% sobre a economia realizada, para incentivar as pessoas a economizar. Um recurso natural limitado, água importante para todos. Um projeto criativo, um projeto reconhecido, tanto está sendo copiado por várias assembleias do Brasil. E aqui em Brasília, senhor presidente, parece que estão querendo desmoralizar o projeto, porque repassar para os consumidores é isso. Primeiro, na regulamentação, ainda no governo anterior, já começaram a desmoralizar, quando o cálculo, ao invés de ser mensal, passou a ser anual. Se fosse mensal, todo mundo ia controlar a água, ia ter um efeito pedagógico do controle do gasto da água, de incutir nas pessoas a importância disso. Quando for lavar a mão, escovar o dente, fechar a torneira. Não se faz campanha educativa, fica tudo por isso mesmo. E agora estão querendo acabar de desmoralizar o projeto. Acabar de desmoralizar o projeto pelo fato de que querem repassar isso para os consumidores. Ora, repassar para os consumidores, a CAESB tem uma margem de lucro de cerca de 10%. Cerca de 10%, senhor presidente. Cerca de 10%. A CAESB teve um faturamento no ano passado de 906.900.000 reais. A quantidade de bônus que tem que ser distribuída aos consumidores do Distrito Federal é de 6,5 milhões. Ora, 6,5 milhões em 996.900.000 reais, que é o faturamento da CAESB. Ou seja, é abusar da inteligência das pessoas. Isso não dá nem 1%. E aí quer aumentar a água em 7,16%, e usando isso como pretexto. Isso é um absurdo. Desses 6,5 milhões, 84% são em residências de pessoas físicas, que vão ser beneficiadas. 16% no comércio.
Então, senhor presidente, eu agradeço a benevolência do tempo. Então, eu quero deixar aqui registrado a minha indignação. Um projeto que está sendo copiado no Brasil inteiro, não é divulgado da forma adequada para a população do Distrito Federal e está sendo desmoralizado dessa forma. Um projeto que tem um cunho ambiental importantíssimo. Aliás, como parece que os meus projetos todos parecem que querem desmoralizar. Porque o Nota Legal, por exemplo, eu apresentei o projeto do Nota Legal, aprimorando o que existia em São Paulo. O governo mandou outro projeto, também no governo passado, mudando tudo. Então, Nota Legal não vale para tudo, vale para algumas coisas, para outros itens não vale. Aí é uma bagunça completa, a pessoa não consegue checar direito quanto tem, quanto não tem. Então, com toda sinceridade, eu quero aqui apenas registrar a minha indignação e pedir ao governo que reveja isso, reveja esse aumento da água, não penalize os consumidores do Distrito Federal e que faça campanhas para incentivar as pessoas a economizar água, que é um recurso natural limitado e indispensável para o futuro de todos, de absolutamente todos. Muito obrigado, senhor presidente.